Nossa ideia original era celebrar esses cultos no dia 30 de junho. Mas como havia em nosso país, nossa cidade, uma competição internacional, nós resolvemos passar para hoje. E foi um bom adiamento por nos ajudar a memorizar 7, tantas vezes 7. Então, começamos hoje às 7 horas da manhã, sobre a igreja de Éfeso, pregou o pastor João Soares da Fonseca. Depois, às 9, tivemos aqui uma reflexão sobre a igreja de Esmirna, com o pastor Josué Valandro de Oliveira Júnior, da Igreja Batista Central da Barra da Tijuca. E agora vamos continuar, pastor Alexandre Pascoal Aló, pastor da Igreja Batista Missionária do Maracanã, na Rua Visconde de Itamaraty, 71, 73 e 75. Eu só lembro de 71, que quando eu fui fazer o meu, então, ginásio no IBA. Vejam as coincidências da minha vida. Casei no mesmo dia e mês, nasci no mesmo dia e mês que minha esposa, né? 9/6/52. E estudei na escola que tem o meu nome, IBA. Instituto Batista Americano, que funcionava na Igreja Batista à época de Vila Isabel, né? Depois mudou o nome para Missionária do Maracanã, e há 5 anos o pastor Alexandre, vindo de São Luís, embora ele tenha começado aqui a sua vida, mas foi pastorear em São Luís, atuar no Seminário Equatorial em Belém, e agora há 5 anos está de volta aqui à nossa grande região da Tijuca. E com alegria ele já pregou lá na igreja dele, lá o culto primeiro, depois da escola bíblica, facilitou a nossa organização e aceitou nosso convite para estar conosco nessa reflexão também nesta manhã. Qual é o nosso propósito? Não é uma maratona, não é uma gincana de natureza física. É um convite à reflexão sobre a nossa própria vida, como ela vai. Momento de conferirmos aquilo que nós dizemos, com aquilo que a Bíblia diz, com aquilo que nós praticamos, com aquilo que a Bíblia diz que devemos praticar. Então, por isso, nos reunimos nesse conjunto de cultos. Algumas pessoas estão aqui desde as 7 horas, outros começaram às 9, alguns vão ficar para os próximos cultos. Teremos, então, após esse culto, um intervalo para almoço. Você pode almoçar aqui na igreja, caso haja almoço. É para quem já comprou o seu ingresso ou ficou logo no comecinho da fila. A partir das 15h30, nós teremos pizzas, que serão preparadas aqui mesmo, pelos nossos irmãos da igreja que fica no Borel, liderada pelo pastor Rivaldo Licá Santana. Então, você poderá também permanecer. Alguns talvez vieram só esse culto, não sabendo de nada. Então, eu estou dizendo que vamos celebrar depois um outro culto às 14, pastor Carlos Novaes, às 16, da primeira do Andaraí, às 16 horas, teremos aqui o pastor Osíris Marques da Silva Júnior. Eu troquei as bolas, né? Então, Novaes, leia-se Barão da Taquara, né? E às 16, Osíris, aí sim, primeiro do Andaraí. E às 18 horas, o pastor Martinho Lutero Semblano, da Igreja de Nova Vida, nossa igreja mais próxima aqui. E às 20 horas, nosso último culto com a ceia do Senhor, com o pastor João Falcão Sobrinho. Só estou informando para aqueles que, porventura, estão vindo aqui hoje sem saber desse nosso conjunto de cultos neste dia, ficarem então assim informados. E a nossa expectativa, que todos nós saiamos com o desejo de um reavivamento em nossa própria vida e na nossa igreja. Por isso que estamos celebrando
estes 7 cultos especiais sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Pergunto se há entre nós alguém que pela primeira vez vem à nossa igreja. Se houver alguém pela primeira vez, eu quero pedir o favor de se colocar em pé para receber o nosso abraço. Alguém pela primeira vez? É só ficar em pé e vamos registrar. Na galeria temos 3. Então, nossa irmã Bia e o Jalimar e o Idebrando e a Luciana vão dar um abraço em vocês 3. Temos alguém aqui embaixo que eu não tenha percebido? Sim, desculpe, já até cumprimentei, são também bem-vindos. Já foram abraçados? Ou só pegaram na mão? Agora sim. Agora pode, depois do abraço pode sentar, não antes. Not before. Há alguém que nesta semana completou aniversário de nascimento, casamento, batismo, ou uma outra data importante na sua vida e queira que nós rendamos graças a Deus? Se houver, pode vir, que vamos orar. Duda. Quantos anos, Maria Eduarda? 7 anos? Achei que estava muito grande para ter só 7. Eu já te conheço, uns 10 anos que eu te conheço. Né? Que bom, né? 10 anos. E como é que vai na escola? Vai bem? Está gostando de estudar? Quebrou a perna de novo esse ano? Não, né? Porque ela gosta de quebrar uma perna também. Esse ano não quebrou não, né? Então tá bom. Nem vai quebrar esse ano. Vai se comportar. Irmãos gêmeos, mesma idade. Então não vamos revelar a idade, porque um vai saber do outro, etc. Parabéns, então. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Eu sou mais turbinada que ele, tá? Turbinada? Mas mulher, né? Homem que é mais devagar mesmo. Aniversário pela ideia, 15 anos de vida conjugal. Deus abençoe vocês, Roberto, Marta, de cristal, Então tá bem. Há mais alguém assim? Então vamos ficar em pé, vamos dar graças a Deus. Pastor Roberto, irmã Josimere, vão dirigir este culto agora. Eu não estarei em todo ele, que eu vou falar a uma classe e depois eu retornarei. Desejo então que nosso coro Cantares também seja usado por Deus para nos inspirar a um cântico que envolva as nossas almas, bem como todos os instrumentistas, todos aqueles irmãos que trabalharam para que tenhamos este culto. Quanto ao boletim, há 2 edições circulando. Uma é falsa. Contém um erro. Pirata. Não é? Fake, como dizem os seus filhos. Apócrifa, deuterocanônica. É aquela que tem uma ordem de culto. Que a verdadeira não tem ordem de culto nenhuma, que vai ter toda projetada no telão. Mas só que se misturou aí, então você sabe que a original é que tem nas páginas penúltima e antepenúltima, tem a história das igrejas, são reflexões sobre as igrejas do Apocalipse. Se tiver a sua ordem de culto, é fake, né? Foi o erro da gráfica, ela reparou que fez errado, mandou de novo, só que as pessoas não sabiam, misturaram tudo, e aí não tem como separar depois que misturou. Vamos orar então. Senhor, obrigado por esta manhã, pelos cultos que já tivemos, celebrando-os a Ti, pelos cultos que vamos agora ainda celebrar, estes sobretudo. Te rogamos que o Senhor seja aquele que nos fale, e nós sejamos aqueles que Te ouçam. Senhor, aqui estou com alguns irmãos que completaram anos de vida, como a Eduarda, Josinete, Marcos Lima, ou de vida conjugal como o Roberto e a Marta. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor os abençoe, que o Senhor receba então a nossa gratidão e prepare os nossos ouvidos para escutar a Tua palavra através dos cânticos, da Bíblia que vai ser lida, da Bíblia que vai ser explicada a nós pelo pastor Alexandre. Toma, Senhor, aqueles de nossas famílias que não estão aqui, abençoando-os, abençoando-as, onde quer que também se encontrem.
dá-nos um culto em que saímos daqui renovados, animados, desejosos de continuar te servindo com a nossa paixão aumentada, incendiada por Jesus. Em nome dele é que nós oramos. Todos podem se sentar, mas antes vem aqui dar um abraço nos aniversariantes, né? Vamos nos colocar de pé, peço à igreja que se coloque de pé, para nós fazermos o recitativo bíblico que se encontra em Apocalipse 1:3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos todos juntos? Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Vamos cantar o hino 22 do HCC, Justo és, Senhor. Caminhos
Salvador Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, nós te invocamos para este culto neste momento. Te invocamos e glorificamos o teu santo nome. Encha os nossos corações, ó Pai, com a tua alegria, com a tua paz. Encha os nossos corações de forma tal que ao sairmos para as nossas casas, possamos, ó Deus, continuar glorificando e louvando a Ti, pois só a Ti, Senhor, só ao Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Receba, Senhor Deus, este culto. Em nome de Jesus nós choramos. Amém e amém. Os irmãos, por favor, podem se sentar. Desejo que o Senhor prevaleça sobre meus pensamentos e convicções. Vamos fazer agora a leitura bíblica que se encontra em Isaías 55, de 8 a 11, intercalando com o hino Tua voz escuto a convocar-me. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei.
Enquanto nós nos preparamos para dedicarmos ao Senhor nesse momento os nossos dízimos e as nossas ofertas, queria dizer para os irmãos da importância dos dízimos, a importância das ofertas, para que a igreja continue a sua obra aqui na terra, não somente, na nossa terra, Brasil, mas fora do Brasil, as dificuldades que os nossos missionários passam lá fora, e o quanto eles necessitam também, não somente das nossas ofertas, dos nossos dízimos para a evangelização, mas principalmente das nossas orações. Temos muitos missionários, e os irmãos têm acompanhado pela televisão, pela mídia, que estão sofrendo perseguições lá fora. Temos alguns missionários no Egito, e os irmãos sabem que o Egito é um país de maioria muçulmana, e alguns com grandes dificuldades para poder falar do Evangelho. E estão lá em meio a uma guerra civil, que hoje assola aquele país. Gostaria de pedir para que os irmãos estejam orando por esses irmãos que enfrentam esse tipo de obstáculo para evangelizar, e orar também por esses países que estão passando por momentos de turbulência. Então, vamos aproveitar esse momento quando nós estamos dedicando a Deus as nossas vidas, e aqui também fica a você, se tiver algo também em agradecimento ao Senhor, se você desejar vir à frente, fique aqui na frente. Nós estaremos orando então, logo após o recolhimento das dízimos e das ofertas. Convidar a todos para que se coloquem de pé, por favor. Oremos. Nosso bondoso Deus, aqui foram recolhidos valores para que a tua obra aqui continue na terra. Te pedimos, ó Deus, que tu ajudes aqueles que estão administrando esses bens para melhor aplicar para a tua causa. Agradecemos-te também, ó Deus, por alguns irmãos, ou por todos os irmãos, que a cada dia, Senhor Deus, tem tido uma bênção sua. Queremos glorificar o teu nome por isso. Muito obrigado, ó Pai, e continue, ó Pai, nos guiando, para que possamos, então, continuar com essa tarefa dada pelo Senhor, que é de anunciar a tua palavra. Cuide, ó Pai, daqueles irmãos que estão passando necessidades, medo, terror, fora do nosso país, mas com o único propósito de levar a tua palavra. Cubra-os, ó Deus, com o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário.
e ajude também, ó Deus, aqueles países que têm enfrentado momentos de turbulência. Pai, que a tua paz habite nesses lugares. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar, os irmãos podem levar as salvas, por favor. Disse que vocês estão de parabéns. Muito bom. Meus irmãos, para falar para nós nessa manhã sobre a igreja de Pérgamo, o pastor Israel convidou o pastor Alexandre Aló. E eu disse que teria que ter assim, um máximo de cuidado para falar o sobrenome dele, né? Porque remete a um cantor muito popular aí, né? Como é que é? Teló, né? Falei, então tem que tomar muito cuidado, porque a coisa fica na nossa cabeça e a gente não pode cometer essa gafe, né, pastor? Mas é um prazer muito grande recebê-lo nessa manhã. A minha oração e a oração de todos os irmãos aqui, assim penso, é que o irmão seja usado pelo Espírito Santo de Deus para nos trazer de lá do céu a mensagem dele para os nossos corações, através, então, da vida do pastor. E eu queria convidar, então, a minha esposa Josimere para que viesse aqui e orasse, então, para o pastor Alexandre Aló. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, te peço agora, Senhor, que tu possas, ó Pai, estar ungindo, Pai, a vida do pastor nesse momento, Senhor, ungindo, Senhor, a tua boca, para que o que ele for falar, Senhor, venha de ti para os nossos corações, para a edificação de nossas vidas, ó Pai. Abençoe a sua vida, a sua família. Abençoe-nos, ó Pai, durante todo esse dia, todos esses cultos. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém. A graça,
a paz e as misericórdias do Senhor nos sejam multiplicadas nessa manhã. Amém? A curiosidade do nome, já tive quando eu voltei para o Rio de Janeiro, depois de 15 anos trabalhando fora do Rio, e 10 anos no Maranhão. Tem algum maranhense aqui? Um só? Puxa! Pois é, trabalhamos lá no Maranhão, né? Eu já encontrei mais maranhenses reunidos, né? E depois 5 anos no Pará, e voltei para o Rio, liguei para a empresa de cartão, né? E disse, olha, eu quero dizer que eu estou morando agora no Rio de Janeiro. Seu nome, por favor? Eu disse, meu nome é Alexandre, Pascoal, com SC, não tem um H, por favor. Aló, pode falar, senhor, eu estou te ouvindo. Aló, pode falar, senhor, eu estou te ouvindo. Disse, não, senhor, Aló é meu nome. Ele está bem aí. Não é alô com acento circunflexo, com o chapéu do vovô, não, é com o grampinho da vovó. Então tem que, né? E tem um tal de pão de aló. Não tem nada a ver com isso também. Tem nada a ver com isso. E vindo para cá, a vontade de chegar mais cedo possível, tentar pegar o pastor José Valandro Júnior, mas não foi possível porque existem alguns pardais, alguns sensores de velocidade, e o sinal fechou, e aí você tem que parar no amarelo, né, porque, e quer chegar, mas não pode, e isso me remete ao pensamento de que nós estamos sujeitos a leis, não é verdade? Eu vou chegar atrasado, você tem que escolher, ou eu chego atrasado e pago uma multa de 200, 300 reais, ou eu tomo a bronca do chefe. Acho que a bronca do chefe é mais barato, né? Então eu tomo a bronca do chefe, tomo a bronca da esposa, pego o filho mais tarde, o filho perde às vezes o horário, exatamente por isso, porque nós estamos sujeitos a leis. E outro dia entraram dois candidatos a fazer a prova da OAB lá no gabinete. Pastor, ora por mim, por favor. Eu disse, olha, eu posso orar para você ficar calmo, sereno, tranquilo, mas o conhecimento deve ter vindo há muito tempo, né? E é exatamente isso. E eles então agora estão formados com as suas carteirinhas e eles obedecem exatamente os protocolos da justiça, e os engenheiros obedecem os protocolos da física, da matemática, e a gente vive assim nesse mundo. A gente aprende, olha, o coral afinadíssimo, fechei meus olhos ali, Deus, tu habita no meio dos louvores. Deixa eu ficar um pouquinho aqui também, bem pertinho desse louvor, dessa música que te louva, que te adora. E a gente cantou, e tantos versículos citados. Eu disse, olha, gente, é só fazer isso aí. Assim como obedecemos às leis de trânsito, a gente pode até não concordar. Tem um sinal ali próximo onde eu moro na Visconde Itamaraty, na Ferreira Ponte, tem um sinal ali com um sensor. É perigosíssimo ficar ali, parar naquela hora, 2 horas da manhã, mas eu paro. Eu não concordo, eu acho que está errado aquele negócio ali, mas eu paro. E por que eu paro? Porque eu preciso obedecer a lei e não quero gastar dinheiro à toa. Irmão, a gente se submete às coisas deste país. A gente tem um tal aí de imposto de renda, 27 pontos não sei quanto aí do imposto de renda, a gente paga, a gente declara, a gente se submete a essas leis. E nós acabamos de ler tantas coisas, tantos textos, tantos hinos a respeito do Senhor. A gente já sabe. Posso dizer que a maioria esmagadora aqui conhece a palavra. Sabemos o que o Senhor quer das nossas vidas. E por que então nós não nos submetemos a ela da mesma maneira que a gente submete às leis, aos conceitos, às ordens, aos regulamentos da vida? Por que a gente obedece tudo desta vida e nós insistimos em não obedecer a palavra de Deus da mesma maneira? Não interessa se você compreende ou eu compreendo. Tem coisa aqui, meu irmão, que eu digo assim, eu tenho certeza? Bate de um lado, é para oferecer o outro mesmo? É mais uma milha mesmo? Pede a capa e ainda tem que dar a túnica. Não dá para dizer assim, não basta a capa? Esse negócio é sério mesmo de perdoar 70 vezes 7, ou aquilo ali foi jogo de palavras? Irmãos, a palavra de Deus é a palavra de Deus, amém? E eu peço encarecidamente que o que já foi dito, o que será dito
agora, nesta manhã comigo, e o que vocês ainda ouvirão não sejam apenas um momento de contemplação, não seja apenas uma exposição de palavras. E a primeira medida que eu tentei nessa semana foi, eu sempre coloco tudo digitado, vou lá para o computador, digito e tudo, e faz PowerPoint, coloca lá os versículos, fica muito legal. E na hora que eu me deparei com Apocalipse, que eu olhei para João, que eu olhei o seu exílio, porque o seu exílio, quando eu olhei para a sua vida, quando eu comecei a pesquisar e comecei a procurar, a primeira coisa que eu disse, eu não vou escrever no computador, eu vou usar simplesmente o pergaminho, o nosso papel. Eu vou pegar uma caneta e não importa se eu errar, eu vou rabiscar e eu vou fazer como fez João, apenas um papel, uma caneta e a profunda vontade do Senhor. Eu quero orar com você. Pai bendito, sua palavra nos é suficiente, sua palavra é a regra da vida, a sua palavra é a bússola. Pai querido, nesta manhã, nós oramos, nós cantamos, oraram por mim, mas eu oro por eles. Ó Espírito Santo do Senhor, penetra no coração, nos dá coragem de mudar no nosso caráter, nos dá coragem de mudar a nossa vida, nossas atitudes, nossas ações, reações, e nos permita agir conforme a tua palavra, independentemente se isso vai ou não agradar amigos, parentes e irmãos. O que importa é que a tua palavra seja obedecida no nome de Jesus. Amém. O texto de Apocalipse, essas 7 cartas, ela começa, na verdade, quando lá em Atos 19, de 10 e 26, diz que todos os que habitam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim como judeus e como gregos. Quando João escreve essas cartas, ele tem plena consciência de que a palavra já havia sido pregada por ali. É isso que João vê diante da sua frente, é isso que o Senhor permite que ele veja, que ele, apesar de não poder ver fisicamente, geograficamente, ele vê pelo conhecimento, ele vê pela sua ética, pela sua moral, ele vê pela sua espiritualidade, que aquelas igrejas da Ásia sabiam, conheciam, tinham tido contato com os apóstolos, com a palavra, e é isso que ele faz, às portas dos 100 anos do nascimento de Cristo, à porta dos 100 anos da igreja, à porta dos 100 anos do cristianismo. Ele está diante de um panorama muito, muito semelhante do que estamos vivendo nos nossos dias. Avivamento, irmão, o objetivo é que sejamos avivados. Avivamento não é uma coisa do coletivo para o individual. Existe um livro chamado Liberando o Fluido do Avivamento, que é um livro que foi indicado pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, que a nossa igreja está estudando isso às quartas-feiras na nossa igreja, mostrando que o grande impedimento desse avivamento, o grande problema do avivamento das nossas igrejas não está na igreja, não está na igreja local, não está no endereço, não está no pastor, ele não está preso às dificuldades e problemas de ambiente interno. O problema do avivamento da igreja está em mim. Porque se eu for avivado, eu serei avivado pela palavra e pela obediência à palavra. Pode pegar você pode buscar aí, frequentar orações, e fazer jejum, e fazer isso, e ler a Bíblia toda 3 vezes ao ano, e pedir o pastor para orar, e participar de todas as ceias, e entregar todo o dízimo, e toda a oferta, e orar 3 vezes ao dia, mas se não houver mudança no seu caráter, no seu comportamento, não vai haver avivamento. Não acontecerá, porque a palavra, ela veio para muitas coisas, mas principalmente buscar e salvar o perdido. E veio dizer, eu quero te trazer para o Éden. Eu quero retornar você à minha presença, diz o Senhor. Eu quero retornar você à minha vontade. Você e eu existimos para a glória de Deus, amém? Você pode dizer comigo, eu existo para a glória de Deus. É isso que João tem em sua mente, ele olha para aquelas igrejas, o Senhor faz vê-lo, você pode não saber de tudo, João, mas eu sei, e escreve aí o que eu vou lhe dizer, mande essas cartas, talvez eu possa fazer essa hipótese, que João ao escrever, ele se surpreende, está assim lá,
Porque quando eu fui lá não estava assim, é assim que está lá. Nossas igrejas precisam dessas 7 cartas. Nossos tempos, nossas famílias, minha vida precisa destas 7 cartas. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele escreve um livro. Aliás, fiquei muito tentado a esquecer tudo aquilo ali, para não ser influenciado. Mas, pelo menos, 6 coisas que ele disse ali, eu preciso compartilhar com vocês. As pessoas buscam experiência e não a verdade. Querem experiências, querem sentir. Esquece-se que o texto bíblico é: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Como? Como eu vou apresentar o meu corpo? Com um culto racional, e não só dentro do templo, mas na vida, no trabalho, no trânsito. Agora no trânsito, às vezes está difícil, né? Aquela fechadinha assim, aquele motorista que te olha pelo retrovisor assim, sabe? E ele joga o olho em cima de você, e aí você apresentar o seu corpo em sacrifício vivo, santo, e aí cultuar a Deus, que é o vosso culto racional, e não tome a forma deste mundo, mas sejam renovados pela renovação do vosso entendimento. E aí, mudando o entendimento, experimentarão qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele vai dizer também que as pessoas não querem pensar, querem sentir. Mas o texto diz que eu só vou sentir, eu só vou perceber, eu só vou compreender à luz do pensamento, do culto racional. Deus nos fez um ser pensante. E já vai dizer então o filósofo: penso, logo existo. Não querem doutrina, não querem estudo, não querem pensar sobre as 7 cartas do Apocalipse. Querem novidade, querem sonhos, querem visões, querem coisas que podem mudar aqui, agora, mas não muda para a eternidade. Não adianta, irmãos, você está num culto consagrado, numa igreja consagrada, numa igreja avivada, num povo avivado, se você não ouvir e não mudar o seu caráter, não mudar a sua forma de agir e reagir com a sua esposa, de agir e reagir com a sogra, né? É a história da sogra, de agir e reagir com a nora, com o genro, com o sogro, com o vizinho, de agir e reagir com pai e mãe, com filhos. A palavra de Deus veio para mudar a nossa forma. Nós temos que viver e agir em santidade. Não querem estudar a palavra, não querem mergulhar na palavra, querem ouvir testemunhos mirabolantes. Ele diz mais ainda: não querem o evangelho da cruz, mas querem os milagres. E queridos, o maior milagre que Deus pode operar na sua vida não é fazer a perna crescer, do amputado crescer. Não é colocar um braço no lugar que não havia. O maior milagre é a transformação de vida. O que roubava não rouba mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais, o que era iracundo agora é calmo, sereno e tranquilo. Não querem Deus, querem somente as bênçãos de Deus. A vida cristã é uma guerra contra as tendências da carne, uma resistência à proposta do diabo que se infiltra entre os crentes. E em várias passagens da Bíblia diz que está entre nós aquele que catuca e diz assim: nada disso, pai, não é nada disso, não é bem assim. A vida cristã é firmeza de caráter diante de um mundo que é mundo e pensa como o mundo. As 7 igrejas da Ásia eram províncias romanas, e essa introdução, um tanto quanto longa, ela se faz necessária para que você possa compreender em que situação os que moravam em Pérgamo estão, para saber o seguinte: nós vivemos isso. Essas igrejas estavam num cinturão de um pouco mais de 112 quilômetros. Daqui o que? Itatiaia, Volta Redonda. Essas igrejas estavam muito próximas das outras. O exército romano caminhando por ali, províncias romanas, lugares prósperos. Pérgamo, numa melhor tradução,
significa cidade fortificada, torre elevada. Uma cidade, a cidade de Troia está por ali, onde hoje é Anatólia. Relevante importância comercial, política. Pérgamo é uma cidade de referência religiosa, pagã, mas os cristãos estão ali também. Ali se fala de Jesus, ali andaram os homens de Deus, ali a palavra de Deus está sendo difundida, está sendo pregada. Mas abrigava também a prática da magia babilônica. Ali em Pérgamo, as pessoas iam lá por isso, visitavam lá por isso, peregrinavam lá por isso. Abrigava a prática também, queridos, do culto ao imperador. Ali nasce a ideia do culto ao imperador. 400 anos, capital do Império Romano. Ali então caminhava tudo. O cerne do pensamento está ali. Era a sede também de 4 dos maiores cultos pagãos. Zeus, o senhor do Olimpo. Atenas, a deusa da guerra, das artes, da sabedoria, que também vai ser chamado de Minerva. Dionísio, o deus da festa, do vinho, chamado também de deus Baco, o deus da orgia, está ali. Asclépio, Esculápio, o deus da medicina, o deus que sustenta a cobra, aquela que vem trazer a cura. Está tudo ali, tudo em Pérgamo. E aí a palavra de Deus vem a João nesse contexto. Eu quero convidá-los a que vocês possam abrir lá, capítulo 2 de Apocalipse, a partir do verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz, aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que penetra na alma, no espírito, que penetra, que corta, que se aprofunda, aguda, afiada. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste minha fé, ainda nos dias de Antipas, minhas testemunhas, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinavam a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para cometerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Outros sim também, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e não venho a ti sem demora contra eles. Pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém, irmãos? Eu acho que se eu fosse sintetizar numa palavra, seria a palavra arrependa-te. Arrependimento é um retorno, é uma metanoia. Chama-se de paranoico, aquele que tem a mente ao lado. Paranoico é aquele que tem uma mente fora do lugar, descentrada. E começa então a ter visões, ilusões, se ilude com aquilo que não é real. Você dizer para um paranoico, você dizer para alguém que está tendo uma crise paranoica, e ele dizer, eu vejo um rato do tamanho de um elefante, não tente convencê-lo do contrário. Porque para ele é real, é um rato do tamanho de um elefante, mas não é uma realidade. E o que a medicina tenta fazer é dessa paranoia, fazer a metanoia, trazer para o centro e fazê-lo ver as coisas não como é real para ele, mas como é a realidade para a vida. A palavra central aqui, a igreja de Pérgamo, é arrependa-te, retorne, conheça o lugar em que habitas. O ambiente de muitas movimentações, eventos, modismos, celebridades, oportunidades. Te lembra disso? Algum lugar onde vivemos? E pasmem,
Eu pastorei 10 anos no interior do Maranhão. Eu pastorei lá. E aí um dia, nós tínhamos uma congregação a 36 quilômetros dentro da roça, numa estrada de pissarra, só de chão batido, com barro cheio de pedrinhas. E eu então fui lá para dentro, aquelas casas de taipa, de pau a pique e tudo, mas lá atrás da casa, a antena parabólica. Lá atrás, assistindo a mesma novela que você assiste, ao mesmo jornal que você assiste, aos mesmos filmes que nós assistimos aqui na TV aberta, está lá. E não só a TV aberta, porque lá também está a antena da TV a cabo. Os mesmos filmes, as mesmas lutas, as mesmas informações. Quando a gente fala que o mundo está realmente interligado, isso está lá. Aí a gente chega lá, o linguajar, a roupa, os hábitos, os costumes, e ele está dizendo: eu conheço o lugar em que habitas. A maldade não carrega adornos repulsivos, mas atraentes, brilhantes, com o nome de bom, com o nome de gostoso, com o nome de divertido. Ali, nesse lugar, é o centro do pensamento religioso e político. E aquilo tramitando dentro da igreja, porque nós vivemos numa coletividade. Você está agora aí, os advogados, os engenheiros, as pessoas, os profissionais liberais, os estudantes, estão interagindo com disciplinas, com coisas que falam fatos contrários à palavra. A Constituição não vai continuar concomitante à Bíblia. A Constituição vai ser mudada mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde, eu espero que seja muito mais tarde, isso vai acontecer. Casamento vai ter outra concepção, vai ter outro. E o pior é que vamos ter pessoas aqui dentro advogando de que temos que mudar o pensamento. Queridos, se queremos um avivamento, permaneça na palavra. Não é uma responsabilidade do pastor Israel avivar esta igreja, é responsabilidade dele, da sua equipe, dos seus ministérios, manter você em contato com a palavra. Agora, obedecer, só você. Uma vez eu disse, quase arranjei um problema com a nossa ministra de música, que eu disse que Deus não ouve coral. Desculpa aí, viu? Arranjei um problema, não volto mais, não bota mais esse homem para cantar, trazer aqui. Para mim, Deus não ouve coral, Ele ouve solo. O seu solo, o seu solo, o seu solo. Deus está olhando para a sua vida. Nós ouvimos corais, mas Deus ouve vidas. A grande mensagem de Pérgamo é dizer assim: viva neste lugar, permaneça nesse lugar. Não é para mudar de cidade, não é para mudar de igreja, de endereço, é para mudar na sua vida. É para mudar de atitude. É para chegar lá e dizer, como tem um irmão nosso que trabalha no primeiro ofício de notas do Rio de Janeiro, ele entrou e disse: quero avisar o senhor tabelião, eu não vou fazer casamento homoafetivo. Ele tomou a decisão: eu perco o emprego, mas eu não me afasto da palavra de Deus. Conheço o lugar em que habitas, e ele continua: é trono de Satanás. Irmãos, o diabo não é onipresente. Eu posso garantir, pelas minhas convicções, e há controvérsia, essa garantia não tem garantia nenhuma, que Satanás não está no Brasil, ele não tem nada para fazer aqui. Irmãos, quantos aqui querem a volta de Cristo? Diga glória a Deus. Diga amém. Então, se nós cremos nesse negócio, se queremos esse negócio, vai ter que vir tribulação. O tempo de paz não será para sempre. Não vou nem entrar nas questões de ser amilenista, pós-milenista, pré-milenista, não vou entrar nesses assuntos. Você crê como você crê, você entende teologicamente como você entende teologicamente, mas de uma coisa podemos garantir todos: a volta de Cristo é uma promessa e vai se cumprir. Amém? Então todas as coisas que antecedem a sua volta também vão se cumprir. E o Satanás, lembro que agora fui conversar com uma pessoa e ela crê em Deus, mas não acredita que o diabo existe. Essa é a grande tática dele.
lugar onde Satanás exerce autoridade. Ali em Pérgamo era o centro estratégico da maldade, a maldade com aparência de bom. Pode. O que tem a ver? Pode sim, não tem problema não. E aí começa a mudar as nossas relações com a família, mudam as relações entre marido e mulher, mudam as relações entre irmãos, mudam relações entre igrejas, mudam as relações nossas com o mundo. Querido, João está explicando que esse paganismo é desvio da vontade de Deus, é obra satânica. Nós precisamos permanecer na palavra. João está vivendo isso, está nos mostrando isso, mas ele vai fazer agora um elogio. Eu entendo que você retém o meu nome. O nome que retido é o nome fundamental da vida, Jesus, autor e consumador da fé. Conservar, nesse contexto, significa com feroz lealdade, de forma determinada, sem negar, até diante da morte, mesmo com a ameaça de morte. Não negaste a fé, e a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, das coisas que se esperam. Você está preparado para ser confrontado à luz da sociedade, a sua fé? Ou você pensa que apenas a sua presença no trabalho, na escola, na faculdade, no condomínio é suficiente? Queridos, não é suficiente. É preciso proclamar, é preciso falar, é preciso abrir a boca e dizer: Jesus Cristo é a única esperança, Jesus Cristo transforma. Ainda que isso custe a você ficar isolado. Queridos, durante 10 anos da minha vida eu fui policial militar. E eu quero dizer uma coisa para vocês: há um exército de crentes fiéis da polícia militar, no corpo de bombeiro, na polícia civil, dizendo que Jesus Cristo salva. Eu conheço muitas pessoas que estão nas cadeias hoje, dizendo Jesus salva, que se converteram e entregaram a sua vida para Jesus. Pérgamo era um lugar onde Satanás reinava, mas Pérgamo era também um lugar onde os crentes continuavam resistentes, dizendo assim: não aceito, não me dobro, eu não vou mudar o meu caráter de Cristo, apresentando-lhes o meu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Com obras, palavras, práticas, mesmo nos piores dias de Antipas, com aquelas ameaças, sofrimentos, privações, prisões, torturas. Mas ele vai fazer então uma observação: a doutrina de Balaão. Permitiram, como Balaão sabia que não era para amaldiçoar Israel. Balaão sabia que ele era profeta para abençoar, para falar a palavra de Deus. E começou então a perceber que ele tinha contato com Deus, ele era um homem de Deus. Irmãos, quando nós começamos a entender, começamos a achar, porque a gente ora 3 vezes ao dia, porque a gente canta no coro, porque a gente é pastor, porque a gente é diácono, então a gente começa a achar que a gente é melhor do que o outro, que a gente sabe mais do que o outro, que a gente é mais especial do que o outro. E eu lembro de uma pessoa que chegou: pastor, eu não falto uma escola bíblica dominical, eu sou crente há 860 anos, eu sou batizado, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não sou como essas pessoas aí que faltam, que não vêm. Que te lembra alguma coisa do homem que subiu ao monte e diz: eu, meu irmão, abaixa a bola, humilha-se diante do Senhor e diga: o que sou pela graça de Deus. Eu estou prestes, irmãos, todo dia eu me sinto à beira do precipício. Todo dia eu sinto um pé entre o precipício, entre esse precipício e a minha própria vida. Eu estou de pé, única e exclusivamente por causa da graça de Deus. Só isso. No dia que você estiver em dúvida,
No dia que a dúvida subiu ao seu coração, eu quero compartilhar o que alguns já sabem, mas é cabível. É uma ilustração nova, nos últimos 2 anos, você já conhece, mas ela é cabível. As pessoas que viviam em Pérgamo estavam em dúvida. E aí conta a história de um rapaz, de um jovem, de um senhor, de uma pessoa que andava em cima de um muro largo, muito largo. Eu fiquei imaginando assim como as muralhas da China. E diz que ele, quando chegava do lado de cá, os anjos: desce daí, rapaz, vem para cá, não fica aí em cima desse muro, não, desce, vem para cá, pula para o nosso lado. Botava colchão d'água, botava um monte de gente, e ele olhava, mas quando ele ia para o outro lado, ele olhava os demônios, olhava para Pérgamo, olhava para o trono de Satanás, olhava para aquele outro lado de lá. Olha, não é porque o lado de cá é de Pérgamo não, viu? É só, eu tenho que fazer algum lugar, né? Eu tenho que ter, o muro tem que ter 2 lados, né? Na verdade, ainda há pouco ela disse que aqui pareceu até Deus habitando nos louvores, por favor. Mas quando ele olhava lá ao lado do trono de Satanás, tranquilo, não olhava nem para o rapaz. Mas quando ele olhava para os anjos, quando ele olhava para o lado, os anjos: vem, rapaz, vem para cá, pula para cá, sai daí, vem para cá. Mas o diabo não falava nada. E um dia o rapaz: eu vou ter que tomar uma decisão hoje, eu não posso ficar aqui muito tempo, né? Eu tenho que passear, eu já estou cansado, só esse espaço aqui, mas eu quero que você me explique o seguinte: por que vocês ficam, pula para cá, passa para o meu lado, vem para a luz, vem para a palavra, permanece na palavra, fica nessa insistência? E o diabo nem liga, está aqui do lado de cá, nunca me convidou, entendeu? Está do lado de lá, quieto na dele. Aí eu mexeu com o ego do Satanás: ei rapaz, é você explicar, esse muro aí já é meu, fui eu quem construiu, você já está do meu lado faz tempo. Quando você estiver na dúvida entre divórcio ou casamento, essa dúvida não é de Deus. Essa dúvida já é do cão. A gente lá no Maranhão chama de cão-peta. Aí tu junta tudo, né? Bota aí, cão-peta. Está na dúvida se você devolve ou não devolve o dízimo? Essa dúvida não é de Deus. Não vem de Deus. Dúvida se eu permaneço virgem ou se eu tenho experiência sexual antes do casamento. Essa dúvida não é de Deus. Esse muro, você está em cima do muro. Quando está em cima do muro, você já está dentro de Pérgamo, dentro das muralhas de Pérgamo. Doutrina de Balaão, se vendendo. O que eu posso tirar de proveito nisso? Mas veja bem, pastor, veja bem, meu irmão, olha lá a oportunidade que eu tenho de progredir na empresa. É só... Não, mas veja bem, não faz mal a ninguém. É só... Veja bem. E Deus está dizendo: escreve esta igreja e diga para ela que a fé declarada, ora enfrenta com tanta veemência as tentações do mundo, os convites da lei, os convites da legalidade, os convites dessa sociedade. O Estado, o poder, o dinheiro, a fama. Se você tiver que fazer alguma escolha, irmão, escolha o anonimato, escolha não ter, escolha não ser, mas escolha permanecer no Senhor. A palavra permanecer, se eu exercer toda a força que eu tenho aqui sobre essa parede, vocês acham que há alguma esperança dela cair? Sim ou não? E se eu chamar o pastor Israel? E se eu chamar aqui os homens, todos empurrando essa parede, qual é a esperança? Qual é a esperança que vocês têm aí na galeria? E se lotar mais ainda, e se subir mais gente, qual é a esperança que vocês têm em cima? É que essa galeria permaneça. Esse é o sentido. É um sentido militar, daquele que é colocado na frente da batalha e não arreda o pé.
É daquele que está vendo a turba, está vendo o tumulto, mas ele não vai sair. Morre, mas não sai. Morro, mas eu não nego a fé. O que tem ouvido? Escute. Lembra o que eu falei no início? Você não obedece às leis? Você avança o sinal, está atrasado. Você avança o sinal. Você advogado, deixa de cumprir exatamente. Você faz a petição do teu jeito. Você escreve do teu jeito. Você chega lá no juiz lá de bermuda e camiseta. Você vai lá. A gente obedece às leis dos homens. E por que a gente cisma de querer dar jeitinho na palavra de Deus? Ele vai falar com isso, a imoralidade pagã invade fortemente a igreja. A culpa, meus irmãos, não é de maneira nenhuma. O problema não está na sua igreja, você que está aqui visitando. Não espere que a Igreja Batista de Itacuruçá vá avivar você. O coral vai avivar você. O coral, canta para a glória de Deus. Não é para te agradar. E eu lembro que um dia eu cheguei lá na igreja lá, e o pessoal lá da música lá para e eu deixando. Quando chegou lá e cantar, disse, sentem nos primeiros bancos. Hoje vamos cantar a capela. Cantamos a capela. Cantor, cristão, mensagem, misericórdia de Deus, decisões. Aí no final o líder do Ministério da Música chegou e disse, pastor, eu quero lhe dizer que eu não gostei do culto. Eu disse, glória, meu irmão, não foi para você. O culto foi para o nosso Deus. Agora eu quero perguntar o seguinte, estou convidado para tomar aquele vinho hoje à noite? Estou convidado para assistir aquele filme pornográfico com você? Aí fica com aquela cara de ababelado. Irmãos, vida santa não é uma obrigação desta igreja fazê-lo santo. Você será santo, separado, quando você permanecer na palavra. Por isso comecei com aquelas palavras do pastor Hernandes, de que muita gente quer milagre, bênção, quer ver, mas não quer mudar. Segue as doutrinas dos nicolaítas, que faziam da imoralidade parte integrante da ética cristã, mas um evangelho sem exigência, um evangelho liberal, um evangelho que pode tudo. Eu não tenho que dar satisfação a ninguém. Quem foi que te disse isso? Onde está escrito isso na Bíblia? Que você tem autonomia para fazer o que quiser e ser o que você quiser. Se somos um corpo, se somos a noiva do Senhor, se somos pura e imaculada, se somos de Jesus, se fomos lavados e remidos no sangue de Cristo. Pessoas que querem o melhor da igreja, mas também querem o melhor do mundo, não querem abrir mão do mundo. Aí vem a palavra arrependa-te. Não poderá haver uma vida avivada sem transformação moral, sem transformação no caráter, sem transformação no comportamento, sem transformação no seu compromisso com a igreja. Nós não podemos apenas sentar e assistir ao culto, nós temos que estar ativos e pregando o evangelho. O coral tem espaço para você, os ministérios têm espaço para você. Coloque na sua agenda, coloque que você precisa dedicar vida para Jesus, energia para Jesus, porque cada um de nós vai prestar conta de si mesmo a Deus. Ele vai chamar pelo seu nome, um nome escondido, um nome diferente que está escrito lá. Ele vai chamar e você vai saber que é você. E quando me chamar, eu disse, pastor Israel, por favor, você pode passar, por gentileza, pastor Israel Belo, o senhor pode ir na minha frente, por favor? Mas mesmo que o pastor Israel Belo passe à minha frente, mesmo que eu passe, a senhora também pode ir na minha frente, quando Jesus, eu dou lugar para ela, mesmo que eu dê lugar para você, mesmo que eu seja o último da fila, mas eu
eu vou me encontrar com Ele para prestar conta, não para a salvação, mas vou prestar conta, porque Ele diz: eu te dei, eu te chamei, eu te convoquei, eu te habilitei, eu te dei saúde, eu te dei bens, eu te dei intelecto, eu te dei habilidade, eu te dei habilitação, eu te dei, e o que foi que você fez com isso? E Ele vai dizer: arrependa-te, volte para o centro, volte ao Éden, volte para o lugar. Eu sei onde habitas, eu sei onde você está, eu sei das influências, eu sei das maldades, o meu olho vê. Aí, quando chegou esse momento, aí eu lembrei de uma musiquinha, né? Cuidado, como é que é? Me ajuda aí. Cuidado, olhinho no que vê, né? Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, mãozinha no que pega. Vamos lá, gente. Cuidado, mãozinha no que pega. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha no que pega. Tem mais, não tem? Cuidado, boquinha no que fala. Cuidado, boquinha no que fala. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado. Tem mais? Cuidado. Você está pisando no teu irmão? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho onde pisa. Tem mais? Cuidado, dedinho no que acessa. Cuidado, dedinho no que acessa. O Salvador do céu está olhando para você. Conheço onde habitas. Irmãos, eu sei que vocês vão dizer que eu sou radical. Meu filho veio para mim: pai, me ajuda aqui. 13 anos, gala lá 1,71 m, 13 anos. Graças a Deus, tudo que Deus me deu a ele. Pai, me ajuda aqui a criar aqui minha página no Facebook. Eu disse: qual é a tua idade, meu querido? Ah, pai, eu já tenho 13, né, pai? Não, senhor. Você não tem maturidade para isso. Você não vai ter Facebook agora. O meu gabinete está cheio de histórias ruins por causa de cuidado o dedinho no que acessa. Palavrões, e vai acessando, e vai curtindo tudo. Você vai chegar ao teu momento, meu filho. Eu fui ter Facebook com 48 anos. Por imposição da mocidade. O senhor não sabe, pastor? Mas a gente tem lá www.facebook, não sei o que, blá, 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 blá. O senhor não tem? Não tem. E vou contando isso para ele. Ao vencedor, aí ele fala: com a minha espada, da minha boca, da boca de Deus saem palavras que criam, palavras que dão vida, mas palavras que matam. Ao vencedor, termo militar romano, daquele que retornou com vida. Vencedor é aquele que vem com vida do campo de batalha, passou pelo campo de batalha. Não é aquele soldado que fala assim: lá na guerra, eu mato ou morro, eu vou para o mato, eu vou para o morro. Não. Daquele que traz as cicatrizes da luta, daquele que traz o sangue do inimigo na sua espada. Ao vencedor, esse é o termo que o João usa. Jesus orou, mas para que em vivendo no mundo, não fôssemos contaminados, nem vencidos, mas vencedores. Esse avivamento Deus dá para você, a todo aquele que crê. E receberá o maná escondido, talvez uma alusão ao maná dentro da arca, que estava lá não para alimentar o povo, mas estava lá para em memória do que Deus fez no deserto. E logo me veio a ceia do Senhor: faça isso em memória de mim, faça isso para se lembrar de mim.
E você vai receber o maná escondido, o pão eterno, o pão do Senhor, o pão que mata toda fome, porque nós entraremos triunfantes no reino do Senhor para todo sempre. Amém. E ele diz que o nosso nome, fechando uma promessa, dizendo que o nosso nome estará lá, escondido com Deus. E Colossenses 3,3 diz: a nossa vida está escondida com Cristo, em Deus. Eu quero desafiar você, aqui e agora, a não só ouvir as 7 cartas, não só ficar comparando as cartas e achando-as bonitas. Eu quero convocar você, como a mim, irmãos, a mudar de atitude. E aquelas atitudes corretas, mantê-las, porque a Bíblia é correta quando diz: o diabo está ao redor de mim e de você, buscando alguém para destruir. Eu quero orar com você, eu queria convidar você a ficar em pé. Os que puderem. Pérgamo, eu te elogio, mantenha fé em Cristo. Pérgamo, eu te critico porque você tolera a imoralidade, a idolatria e a heresia. Eu te instruo, arrependa-te. E eu te prometo maná escondido e uma pedra com o seu nome escrito nele. E ao dedo de Deus, quando escreve, ninguém apaga. Permaneça nesta igreja. Apoie a sua liderança. Diga: eis-me aqui. Eu estou aqui para trabalhar para a honra e glória do Senhor. Não é mudando de cidade, não é indo para o interior. É deixando Jesus reinar no seu coração, na sua vontade, na sua sexualidade, na sua vida política, na sua vida social, na sua vida profissional, no seu casamento, nas suas intenções. Deixa a luz do céu entrar. Pai, eu agradeço. Porque para onde eu for, eu estou em Pérgamo. Aonde eu for, há maldade, idolatria. Aonde eu for, há tentações. Aonde eu for, há convites, há propostas de enriquecimento, de poder. Aonde eu for, acontecerão coisas que me darão luxo, poder, riqueza, fama. Mas, Senhor, permita-me ficar na tua palavra. Permita-me, Senhor, nunca subir no muro, nunca estar em dúvida entre fazer a tua vontade e fazer a vontade do mundo. Pai querido, ajuda-me a honrar o teu nome. Ajuda-me, Senhor, a morrer na tua vontade. Eu abençoo os teus filhos, peço a bênção sobre mim, peço a bênção sobre a vida do pastor Israel, que lidera esta igreja. Peço a bênção, Deus, sobre a sua equipe, sobre o seu presidente, sua diretoria, seus diáconos, seus ministros, as pessoas que se colocam para trabalhar, da criança ao adulto, Senhor. Eu peço que o Senhor continue abençoando e não deixa, Senhor, não deixa a vida nos roubar, até que a morte nos separe deste mundo e nos una eternamente com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Nossa oração agora, que faremos sentados como nos encontramos. Este cântico, Aviva no Senhor. Evidentemente, como todas as músicas que nós entoamos, ela deve sair como uma expressão do nosso desejo. Vamos cantar então agora, Aviva-nos, Senhor.
todos podem se assentar. Quero agradecer ao pastor Alexandre Aló, entregar a ele aqui uma lembrancinha de sua vinda aqui à Igreja Batista Itacuruçá, com registro de nossa gratidão por sua presença aqui conosco, por essa mensagem aos nossos corações. O coro vai daqui a pouco cantar essa bênção, mas antes quero lembrar a todos que os que desejarem almoçar, é possível que ainda tenha almoço. Não tem almoço ainda. Ainda tem. A partir das 3h30, nós teremos pizzas que serão preparadas aqui mesmo pelo pastor Rivaldo, que fez um curso de pizzaiolo, pizza realmente excelente. Eu já comi, compro de vez em quando, porque ela é muito boa. E eu quero lhe convidar, então, com esses recursos disponíveis, gastronômicos, você poder continuar conosco. Temos culto às 14 horas, pastor Carlos César Novaes, da Igreja Batista Brother Taquara, estará conosco. Às 16 horas, pastor Osíris Marques Silva Júnior, da Primeira do Andaraí. Às 18, pastor Martinho Lutero Semblano, Nova Vida aqui da Tijuca. E às 20, pastor João Falcão Sobrinho. Vamos encerrar como começamos, celebrando a ceia do Senhor. As ordens de culto não estão impressas. Se você quiser ter acesso, basta acessar o Facebook da igreja, você também tem acesso lá a essas páginas. Nossa programação ao longo da semana vai continuar, segunda, quarta, acabou a Academia da Alva, os cultos normais, e no sábado teremos o jantar dos casais. Você pode se inscrever, hoje é o último dia para a sua inscrição lá na portaria e participar também deste jantar. Portanto, você escolha como e quando você deve, então, participar. Agradeço a todos que, além do pastor Alexandre, coro Cantares, nossos irmãos do multimídia, da transmissão, da recepção, instrumentistas, todos que deram a sua contribuição para este culto que estamos prestando a Deus, e ainda outros vamos prestar hoje, se Deus quiser. Saia da rotina, pelo menos hoje. Vamos cultuar ao nosso Deus. Então, assentados, o coro vai nos abençoar com uma música que, além de ser bonita, é algo que infunde alegria e paz nos nossos corações. Em seguida, nos retiraremos. E às 14 horas estaremos de volta. Quem sabe você que não pensou em estar, vai estar também.